Bom dia, irmão, irmã, frater e soror. Vamos começar mais um domingo, né? Hoje um pouco mais cedo, tratando o nosso programa Bíblia e Misticismo, né? Não só com base nos meus livros, mas com base em reflexões, naquilo que eu acabo percebendo aí na, na nossa cultura cristã, né? A nível de mística, não só a nível de história, de igreja, ou Bíblia, né? Ela vai além da Bíblia. Principalmente a tradição oral, né? A gente acaba discutindo. Hoje eu vou tratar de dois temas. Deixa eu ver se eu até tenho a caneta aqui. A questão do cristianismo na sua origem, entre o cristianismo histórico, né? Que geralmente as pessoas querem buscar aí com teologia, com arqueologia, né? Com as próprias igrejas mesmo, né? E o mística, um cristianismo místico que seja, né? Esse aqui que parece ser o que se sustenta, né? A nível de lógica, né? Porque o histórico, ele tem uma série de contradições, né? Se pegar o material judaico, a gente vai ver que não bate, né? A gente vê traduções diferentes das escrituras, a gente vê uma série de contradições para você provar o histórico, né? Já o místico, e aqui junto com o místico, acho que a gente consegue colocar um mítico também, né? Vamos colocar mítico aqui também. O mítico também, porque a questão mítica, né? Que não seria uma questão mentirosa, não é isso. Né? O mito não é uma mentira sobre Cristo. O mito, ele conta grandes verdades, verdades inclusive psicológicas, como Freud usou, verdades místicas, verdades... Você pega Sísifo, você pega uma série de mitos, entre aspas, que eles mostram grandes verdades. Então o mito não é um problema aqui, né? Então, assim, o Cristo histórico, né? Se você pegar antes de Paulo e Estevão, principalmente que Estevão e Paulo já vêm para o místico, porque eles têm visões de Jesus, né? Eles têm experiências místicas com o Cristo cósmico, né? Com o Cristo místico, eles não têm experiência histórica com Jesus. Eles não vão ver Jesus vivo, conversar com Jesus. Jesus, por exemplo, carpinteiro, Jesus, né? Indo lá oferecer o sacrifício no templo, aquele Jesus histórico que é judeu, né? Jesus judeu, esse eles não veem. O Paulo e Estevão já veem outra coisa aqui, ó. Né? Por isso que você pega as cartas de Paulo, já tá falando tudo de um Cristo místico, né? Tá falando de um Cristo espiritual. Paulo não parece muito, mas em Estevão você vê bem uma mediunidade, uma clara evidência, né, para ver esse Jesus, né? E assim vai, né? Então, agora Jesus histórico era dos arameus, aramaico, né? Ele falava língua, ele nem era grego aqui, né? Quando Jesus se tornou grego, ele se tornou pagão, se tornou gentil, né? O Yeshua histórico judeu era outra coisa, né? E Paulo bem depois acabou fazendo se transformando em Estevão também. O Estevão foi condenado por isso, né? Foi ali um primeiro mártir, quase, né? Então o Estevão ele queria transformar, ele queria pegar a sinagoga judaica mesmo, né? O templo judaico e dizer, não, Jesus veio, é o Messias, só ele que salva, a lei estaria revogada, essa coisa toda que a gente vê depois em Paulo, né? Não tem mais a lei, não tem mais a Torá, né? O que seria um absurdo do ponto de vista histórico, Jesus. Não, ele mesmo disse que não veio para revogar a lei, né? Então não bateria. O problema do histórico também não é só o Jesus, é toda a Bíblia, né? O histórico ele vai revelar assassinatos, Deus mandando matar criança, Deus fazendo atrocidades, um Deus terrível, né? No Antigo Testamento, principalmente, né? Na Torá mesmo, ou na Tanar, né? Isso é absurdo. Não se lê a Bíblia assim, né? A gente já falou várias vezes que o literal vai levar ao ateísmo, né? O cara que lê a Bíblia assim vai dizer, não, Deus é terrível, eu não vou acreditar num Deus desse. Né? Então, do literal, o problema esse é o problema do protestante, do sola escritura aqui, né? O protestante que não é literal, a gente vê o protestante com doutrinas
lá de Calvino, Lutero e tudo mais, não tem nada literal, ele já tem uma interpretação, uma hermenêutica e uma tradição também cristã, né? Não se sustenta, porque daí vai traduzir, vai pegar uma leitura da Bíblia, né? Se alguém lê, porque geralmente pastores ou pegam trechos escolhidos, né? Se a pessoa começar a ler ali Ló, começar a ler Jó, começar a ler trechos da Bíblia ali que falam em guerras, por exemplo, o cara não vai dizer, não, esse Deus é terrível, né? Que nem aquele Bíblia em grego, né? Que tem um canal aqui no YouTube até. Né, o cara vai dizer, não, eu acreditar num terrível Deus desse, eu não vou acreditar. Né? E ninguém te fala isso, né? Então esse é o Jesus histórico, o Cristo histórico, geralmente vem dessa tradição, né? Apesar que no Novo Testamento a gente vê uma coisa mais leve, né? Então... Com o histórico também, ele tem o dízimo, né? Na verdade, nem o histórico, nem o mítico tem o dízimo. O dízimo é uma leitura errada, né? Lá em Malaquias, não tem dízimo nenhum. O que tem é uma oferta no cristianismo, né? O dízimo é só para judeu, só para israelita mesmo. Então, quando alguém falar em dízimo, já é uma contradição cristã, né? Não tem dízimo no cristianismo. Então, vamos para o místico e para o mítico. O místico, né, é o Cristo cósmico. Ele sustenta a natureza, ele criou o sol, ele sustenta o universo, ele é um grande arquiteto, né? Ele é o verbo criador. O Cristo místico, ele ganha um colorido maior, né? Ele está em corpo glorioso, né? Ali foi por Paulo e Estevão, né? Que foi visto, daí a igreja se desenvolveu, é para todo mundo, é para gentil, é para grego, romano, quem quiser ter fé é a doutrina da graça. A doutrina da graça envolve Cristo místico. Cristo histórico não teria a doutrina da graça, Cristo histórico teria um Jesus judeu, né? Seria um judeu, né? Conheceria provavelmente os primeiros cristãos, né? Os irmãos dele, os primeiros seguidores, e aquilo era messiânico, era um judaísmo messiânico, né? Não era um cristianismo, né? Era Yeshua, né? E Jeová, o Yahu, né? O Senhor. Talvez não teria essa questão de filho de Deus, porque lá no histórico, né, a tradução seria meu o Senhor, né? O Deus seria o Senhor de Cristo, então se é Senhor, não é filho, não tem nada a ver, né? O seria Senhor. O Messias seria outra coisa, o Messias teria que ser um rei, né? Teria que cumprir um monte de profecias judaicas, né? Que não foram cumpridas, né? Se pegar profecias messiânicas é bem mais coisa, né? O Jesus histórico não teria cumprido as profecias. Né? Tanto é que o templo teria que ser reconstruído, o templo teria que estar vivo com ele lá, né? O templo e ele é daquela geração de Davi, aquela coisa toda que é os Messias, né? O Messias. Com o Cristo cósmico não tem esse problema. O Cristo cósmico daí é Deus, é filho de Deus, né? Tem o Espírito Santo, tem o Ruar, né? Que o Paulo e o Estevão acabaram recebendo, né? E na verdade quem falava em Estevão e Paulo era o próprio Jesus, não era Espírito Santo separado. O Espírito Santo era Jesus. Era Jesus se comunicando nessa igreja primitiva ali, né? Mas mais grega já uma igreja fora dessa questão histórica judaica, né? Uma igreja posterior, por isso em Paulo, né? Estevão até foi antes, mas em Paulo ainda a gente vê mais claro isso aí. E daí sem a lei, sem a Torá, né? A questão da lei seria amar o próximo. Em Jesus místico tem mais claro isso, né? Seria um Jesus grego, né? Dos textos gregos e tudo mais, né? Seria uma outra coisa. Ah, mas o que Jesus falava grego? Falava grego não, falava um aramaico, né? Então, assim, dá essa contradição. As pessoas hoje da teologia usam muito isso. Não, Jesus falava grego. Não, isso aconteceu assim, não era pro mundo. Né? Ir de pregar o evangelho e vai embora, né? Começa a pegar, assim, frases soltas e transformar aquilo em leis. E quando não tá, né? No próprio texto, não tem isso. E era pagão, era popular, né? Por isso que o cristianismo se misturou com o paganismo. Não é porque a igreja romana misturou, isso é o povo, né? O paganismo foi junto com esse cristianismo místico porque era um cristianismo popular, eles tinham que adaptar, né? Não tinha circuncisão, não tinha Torá, não tinha lei. Eles não eram judeus, né? Para os judeus, sim, o judeu já tinha toda a Torá, 613 mandamentos, tinha todo aquele conhecimento da cultura judaica. Pro cristão separado, que não o Messias, Jesus, o messiânico, né? Ser outra coisa, né? E Jesus aí em corpo espiritual, em corpo glorioso. Ó. Então a doutrina da ressurreição já é uma doutrina mística, espiritual, né? Quase que nem a reencarnação e outras doutrinas. Diferente do histórico, que seria um Jesus rei, um Jesus
do mundo mesmo revolucionário, né? Uma consciência messiânica lá também, né? Agora, assim, não dá para anular uma coisa ou outra, né, pessoal? Jesus, o Cristo, seja histórico ou místico ou mítico, a cabala e a gnose acabam dando essa chave, né? Todos eles são importantes, né? Então, apesar de eu sempre, claro, eu puxo mais com o místico porque é o menos falado, né? Mas o histórico é interessante conhecer, né? Uh, e aí vai de crenças mesmo, né? A fé em Jesus, se a pessoa. Ah, mas tem o dogma. Dogma a gente sabe que foi uma grande política ali nos concílios, né? Apesar que os concílios foram muito importantes, dá para falar mal também dos concílios da igreja. Mas ali você acabou tirando os gnósticos, né? Acabou tirando os místicos, né? Porque tinha alguns que eram meio equivocados também, né? A gente não pode também deixar que é tudo perfeito na gnose. Muitas experiências místicas pessoais acabavam relativizando muitas vezes Jesus, ou não, acabavam transformando em outra coisa, né? Mas eles estavam mais próximos dessa doutrina toda aqui, ó. Enquanto o histórico acabou sendo anulado. Por quê? Porque eles inventaram uma perseguição contra judeus, que os judeus foram demonizados, né? Acabaram pegando os textos ou criando esses textos, a gente não sabe o evangelho até onde é verdadeiro, né? Sobre isso aí, né? Perseguir judeus, achar que judeus que mataram Cristo e tudo mais, quando a gente vê que foi a doutrina, justiça romana, né? Então, assim, uma série de situações. E não teve nenhuma parceria judaico-romana, aquelas coisas que a gente vê em filme, aquilo é bobagem também, né? O Pilatos era prefeito, né? O Pilatos fazia o que ele quisia e era um cara terrível, né? Tem documentos sobre ele que diz que ele era bem terrível mesmo, não ia lavar as mãos, não sei o quê. Aquela foi mais uma mito, uma lenda, talvez popular, alguma coisa sobre Jesus, né? E alguns dizem que talvez nem foi ele também que condenou Jesus, né? Foi outro, talvez. Daí então a gente deve ter essa tradição toda, tem toda essa cultura, né? E, e claro, as igrejas vêm depois misturando um pouco isso, né? Você vê uma mística, às vezes, na católica, protestantismo também tem uma mística cristã. E, inclusive, tem livros escritos sobre o que não está na Bíblia, tem coisa que não está e o pessoal acredita, né? Então não é só bíblico, né? Não é problema não estar na Bíblia, o problema é que está na tradição cristã. A tradição cristã é mais do que a Bíblia e foi antes da Bíblia, né? A Bíblia não tinha. Quem que era a Bíblia dos cristãos? Era a Torá, né? Eles não tinham Bíblia. Né? A Bíblia foi feita depois, né, pessoal? Então, 80 anos, 60 depois de Cristo. Os textos, né? A Bíblia foi bem depois, lá nos concílios mesmo montada. Então, né? A gente já fala várias vezes que tem livro de Enoque, livro de Tomé, tem livros muito importantes que são, para mim, inspirados pelo Espírito Santo, que não estão na Bíblia, não estão no canon, e grande coisa, né? Não tem nada a ver. Estão lá na Bíblia da Etiópia, né? Que eu acho que é a Bíblia melhor que essa nossa. Dos, é, dos ortodoxos lá, né? Cristãos ortodoxos. Né? Então, assim, a gente vê uma série de situações não explicadas, as igrejas usando uma série de coisas, que nem o dízimo, coisas judaicas sem serem, né? Não tem nada a ver com dízimo, não tem levita, não tem templo, não tem dízimo, não tem viúva, não tem estrangeiro para dar o dízimo, né? Então por isso que a questão literal da Bíblia só leva a confusões e usos aí para interesses, né? Políticos, econômicos, né? O Cristo mesmo, místico, e que vive, o Cristo interno nosso também, né? Que a gente não pode negar. Ele está aí, né? Sustenta a vida, sustenta o universo, é o grande arquiteto, né? O Yeshua. Isso daí é o nosso reparador. Então nós temos que buscar esse caminho aí de renovação, né? E é um caminho que exige sim uma ação, exige uma boa ação, exige uma fé também, né? A fé principalmente. E a graça é a doutrina. Então a lei teria sim no Cristo histórico uma importância, né? Então a Torá tem que ser respeitada também, né? Então não é tudo anulado, não. Né? Isso vem mais com Paulo, com visões místicas, com Estevão também, com os cristãos primitivos médiuns, com Raburó, né? Santa Ceia, vem com a questão do Ruar, desse Espírito Santo que vem, que é o Jesus mesmo se comunicando. A igreja primitiva é bem diferente. Depois transformaram o Espírito Santo em Deus separado, Trindade. E a Trindade até hoje, né? Que também não é um problema, acho que é uma doutrina também e é interessante, né? Mas eu, se fosse, vou escolher o Cristo mais verdadeiro, eu ia pegar o messiânico, né? Porque se pegar Jesus depois, foi Jesus transformado, né? Foi mais mítico, mais místico, né? Outra coisa.
Ah, mas eu quero Cristo que explique para todas as nações, né? Para qualquer pessoa. Às vezes sem cumprir a Torá e tudo mais. É Cristo místico, né? Então são escolhas, pessoal. Na verdade, ele deixou todos esses patrimônios para nós aí, né? Todas essas escolhas, esses... O fardo é leve, né? Que nem ele disse, né? Então, é por aí que as lições no Mestre e Yeshua ficaram. E claro, corpo glorioso, Nova Jerusalém espiritual, céu, reino dos céus, né? Tudo isso aí são doutrinas que explicam essa mística, né? Não tem nada a ver com o nosso mundo. Se fosse aqui, ele mesmo seria revolucionário, teria deixado o templo, seria um rei, seria... Né? E doutrina messiânica também não bate muito, então são confusões de ambos os lados, né? Contradições. Mas mesmo com essas contradições, a gente vê que a questão religiosa não é uma questão racional, né? Muitas vezes ela tem um racional, né? Tentaram isso na patrística, filosofia, mas não é racional. O negócio é mais de fé, intuição, né? A gente sabe que Deus existe, mas a gente sabe que tem uma série de confusões. Se pegar a Bíblia literal, você não vai acreditar em Deus mais, não. Você vai buscar ateísmo, né? Porque é muita confusão, é muito crime, é muita, né? Então, por isso que esse é o perigo da leitura literal, que eu já falei várias vezes, e que as pessoas ainda insistem em ler a Bíblia assim, né? E claro, para não ler literal é cabala e gnose, né, pessoal? Tem as chaves já tradicionais, não precisa inventar uma nova interpretação. Eu vejo o pessoal, vou interpretar os números da Bíblia, daí o cara cria lá umas interpretações. Não precisa criar nada, já está pronto, pessoal. Tem tradição de 2.000 anos atrás aí, né? Muito tradicionais e muito verdadeiras. Tá bom, irmãos? Fratres Ossoros, né? Fiquem com a luz aí, com o nosso Senhor Yahu, Deus Todo-Poderoso, né? Deus de amor. E Yeshua, né? O nosso grande arquiteto, nosso reparador dos mundos, e com o Espírito Santo, nosso iluminador aí, né? Ruar Hakadosh. Até a próxima Escola Dominical.